Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, hoje conseguindo colocar um vídeo um pouquinho mais cedo que o habitual, trabalho diário, tá árduo, tá difícil, matando um leão por dia, mas enquanto eu tiver fôlego e satisfação, estarei trazendo o melhor do noticiário do Vasco da Gama para você. A preparação para o Clássico de domingo continua e aqui, além dessas informações sobre como andam os treinamentos, vamos destacar o avanço em relação ao projeto de reforma de São Januário e as últimas declarações do Pedrinho, presidente. Hoje o atual mandatário do Vasco foi muito claro ao torcedor e abriu o jogo sobre algumas notícias que andaram saindo por aí e principalmente sobre a negociação com o Coutinho. Vamos trazer isso para você e debater, mas antes já peço um minuto de sua atenção e não esqueça daquele meu pedido de sempre. O seu like é muito importante, já que sinaliza para o YouTube a sua preferência por nosso trabalho. Então, curte aí, compartilhe e se junte a nós nesta caminhada. Vamos lá, galera, começando hoje repercutindo aí a segunda audiência pública com a finalidade de discutir o potencial construtivo de São Januário, visando a sua tão sonhada reforma saia do papel. E ela aconteceu hoje na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, aqui pertinho, e contou com a presença do Pedrinho, do presidente da Câmara dos Vereadores e, claro, alguns outros vereadores que estão ali analisando esse projeto de perto. Lembrando que a audiência é uma exigência para que esse projeto possa ser apreciado lá no plenário. E foi muito satisfatório o que vem acontecendo, tanto hoje como na última reunião na Câmara dos Vereadores. Notamos que há vontade das partes envolvidas e principalmente da Prefeitura do Rio em resolver logo essa questão e dar um passo importante à tão sonhada reforma cobrada por torcedores há bastante tempo. E avançou muito bem essa situação. Há um otimismo muito grande entre os envolvidos que seja concluído aí o quanto antes esse processo burocrático para colocar o projeto São Januário em votação antes do recesso da casa, que começa em 1º de julho. E falta pouco. Depois dessa audiência de hoje, outra vai acontecer mais ou menos no próximo dia 10 de junho em São Januário, para que em seguida haja aí 2 votações no plenário nesse mesmo mês. A intenção é essa, né? Votado esse projeto e tudo ok, vai para a sanção, né? Vai para a autorização do prefeito Eduardo Paes, que por ser vascaíno e ser favorável também a essa questão, já deu diversas declarações aí de que apoia esse projeto. Então não vai ser problema, vai ser mesmo uma mera formalidade essa sanção. A dúvida é saber se realmente os vereadores vão conseguir realizar essas 2 votações aí ainda em junho, antes desse recesso. As datas ainda não estão estabelecidas, porém assim que ocorre essa primeira votação, essa segunda ela pode ser marcada, né, agendada 48 horas depois dessa daí. Então, se depender da motivação dos envolvidos, da vontade acima de tudo, a situação está próxima de acontecer. E logo depois que rolou essa audiência, lá fora o presidente Pedrinho, claro, foi sabatinado pelos jornalistas ali presentes. Muitos foram os questionamentos para o mandatário Cruz Maltino. A principal questão se concentrava sobre a vinda de Felipe Coutinho. E o Pedrinho foi bem direto, né, quando questionado sobre essa questão e sobre a questão de reforços. Vem muito de encontro com o que eu falei ontem aqui no vídeo, né? Vamos então ouvir inicialmente o Pedrinho respondendo sobre as tratativas com o Coutinho e se há mesmo mais negociações em andamento, como andaram especulando por aí. Confira. Sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem obviamente um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco e nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. Um movimento positivo é que as 2 partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, né, após Vasco e Flamengo, eu vou ter um encontro com ele e aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone, obviamente o interesse é claro. Agora, quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade e aí sim pensar no próximo passo. A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho. Não teve conversa mais com nenhum outro jogador. E a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco. Verdadeiramente quais são as perspectivas, beleza?
Pois é, galera, os que viram meu vídeo de ontem à noite e até um pouco lá atrás, eu já tinha dito que o Vasco não tinha negociação com mais ninguém. O que acontecia é o que? Eram muitas consultas informais, sondagens de terceiros, intermediários, sobre a possibilidade de algum jogador atuar por aqui, mas as conversas mesmo concretas, grana na mesa, condições, não aconteceram. As conversas que aconteciam eram só mesmo focadas no Coutinho. O Pedrinho foi muito claro, porque ele mesmo tinha falado sobre essa situação dos cofres da SAF, né? Ele precisa entender primeiro essa situação para poder dar um passo mais à frente. E a questão do Coutinho, por hora, é algo atrelada a outras coisas, né? Como possível patrocinador bancando, salário, possibilidade de incluir programa de sócio-torcedor, venda de produtos priorizando a imagem do atleta e outras situações que ainda serão conversadas mais à frente. Como o próprio Pedrinho disse após o clássico de domingo, né? O mais importante foi o ok do Coutinho. O Coutinho quer voltar ao futebol brasileiro. Ele quer voltar à sua casa, ao Vasco, o clube que o projetou. Está disposto a reduzir drasticamente seus vencimentos e foi o próprio que procurou o Vasco para acenar com esse retorno. Então, só que em meio a isso, o jogador tem um contrato até 2026 com o Aston Villa que pagou muita grana por ele. Então ele não vai simplesmente rescindir a troco de nada, por mais que não tenha muito interesse em ficar com o jogador. Então o Pedrinho apenas teve um certo cuidado nas palavras, né? Porque ele é o presidente de um clube, falando de um jogador que hoje é de outro clube, tem contrato. Não está nada assinado, nem com o Vasco, nem com o Aston Villa. Então é preciso aparar essas arestas aí. Se desvinculando do clube inglês, seja por empréstimo ou rescisão, aí sim o caminho ficaria livre para o Vasco. E creio que aí os próximos passos seriam mera formalidade, porque o caminho já foi pavimentado para isso. E outra coisa, a janela só abre dia 10 de julho, galera. Fechando agora ou não, vai ser diferente. Ele só vai poder atuar, poder jogar mais para frente, né? Após essa data. Lógico que a questão física, de adaptação, conta, mas durante suas férias o jogador vai se preparar para se manter em forma e para que quando possa voltar a jogar, esteja mais próximo do ideal. Portanto, a situação de Coutinho é essa, compasso de espera e questão de tempo para definir a sua volta. Algo além disso é desinformação ou sensacionalismo. Sobre a questão de reforço, mais uma vez, bate com aquilo que eu falei ontem. O Vasco está de olho, levantando nomes, mas não conversou com mais ninguém. Esse mês de junho, sim, vai ser o período que as conversas podem esquentar, se intensificar, e aí a situação começar a tomar corpo. A gente tem que lembrar também que há uma guerra jurídica no ar, né, envolvendo a SAF. Hoje o associativo está controlando a SAF por meio de uma liminar, que a 777 está calada, está em silêncio, mas ainda tenta caçar. Então muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. E só para não passar em branco essa situação, essa mini coletiva que o Pedrinho deu lá fora na Câmara Unitária, o Pedrinho também ele confirmou o que a gente vinha dizendo, de que vai estreitando o diálogo com o departamento de futebol. Ele revelou, inclusive, um jantar com Álvaro Pacheco e o Pedro Martins e elogiou bastante o treinador. Então vamos ouvir aí este trecho. O Pacheco, um cara super educado, super carismático, mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamento, de jogo. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, que fui nascido ali, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Por mais que você possa ter um time maravilhoso ou não tem como você prometer o que você vai conseguir. A única coisa que você tem que se comprometer é ser competitivo, é lutar, é honrar, dentro de uma ideia de jogo, obviamente. É fazer com que a atmosfera do lado de fora, que é a arquibancada, se sinta contagiada pelo que aconteça dentro de campo. Não é uma receita fácil, você pode investir 10 milhões, que não quer dizer que você vai ser campeão. Mas tem dentro de campo alguns sinais que você mexe com a torcida. E o maior sinal que mexe com o torcedor do Vasco é o comprometimento com a camisa. Então eu quis passar um pouquinho disso, falei um pouquinho da minha história para ele. Ele também falou um pouquinho da sua história. E dei tranquilidade, né? Porque ele chegou no meio, obviamente, de um processo que tudo sabe. E falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está ali trabalhando não vai ser afetado de nenhuma forma. E a importância desse jogo, sem botar pressão, óbvio, né? Mas a importância, obviamente, desse clássico, mas a tranquilidade para ele e para os atletas também.
Bom, vamos girar a página, meus amigos, e falar agora de Flamengo e Vasco, Vasco-Flamengo, o jogo que está mobilizando as rodas de conversas entre os torcedores cariocas por conta da enorme rivalidade. O Flamengo jogou ontem pela Libertadores, se desgastou e o Vasco tem treinado, recarregando as baterias para que possa jogar em alto nível no domingo. Como eu trouxe ontem, o técnico Álvaro Pacheco quer o Vasco mais ambicioso, jogando sério, determinado e sendo um time corajoso em campo. Hoje foi mais um dia de intenso treinamento no CT Moacir Barbosa e o Álvaro descascou legal os seus comandados. A ideia é mantê-los a ponto de bala para este clássico. Ele não quer um time com marcação frouxa e olhando os adversários criarem e jogarem. Quer atitude, marcação, recomposição e, acima de tudo, saber trabalhar a transição entre o meio e o ataque. E provavelmente teremos mudanças significativas na equipe e elas devem acontecer em quase todos os setores. Portanto, de 2 a 3 caras novas, pode ser que apareçam por aí. A expectativa fica por conta da formação tática que ele vai colocar em campo. 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, 4-1-2-3. Olha, no Vitória de Guimarães ele alternava entre o 3-5-2 e o 3-4-3. Por aí você vê uma preferência por 3 zagueiros. Acredito que seja por mentalidade do treinador. Álvaro é um adepto de fazer variações táticas, inclusive no meio do jogo. Por isso, imenso número de testes que tem feito, trocando um ali, outro aqui. Pois ele quer a sua equipe sabendo jogar de forma variada e de acordo com o adversário. E para terminar, a tão esperada coletiva do Pedro Martins e Álvaro Pacheco, que ainda não foram apresentados oficialmente, já tem data marcada, hein, galera? Será na próxima sexta-feira, dia 31, às 14 horas em São Januário. Então, ó, vamos ficar de olho e trazer as principais questões aqui para vocês. Olha, estou me despedindo. Essas são as informações que temos por hoje. A você, um grande abraço, até amanhã, valeu demais!